Oi, gente! Cheguei! E aí, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já leram aí no título do vídeo, hoje sim a gente tá aqui para falar dela, a Barbie. Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Tá bom, parei. Gente, essa Barbie aqui, ela é da minha filha. A minha filha já tem 18 anos. Então essa Barbie aqui já tem uma certa idade. Estava guardada aqui em casa. Aí vocês falam, então tá, entendi, né? Ela é velhinha, por isso que ela tá assim, toda acabadinha. Não, gente, ela tá assim, toda acabadinha, porque ela é mãe, tá? E ela é mãe de gêmeas. Então vamos dar um desconto pra ela. Bom, brincadeiras à parte, bora pro vídeo. Bem, eu sei que o filme da Barbie foi um sucesso. Inclusive eu fui assistir e amei. Você foi assistir? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Inclusive eu fui com essa camisa aqui, ó. Fui com essa camisa rosa, que eu coloquei hoje de novo em homenagem à Barbie. Tô aqui num calorão lascado com essa camisa de manga comprida, de cetim, tá? Então, minha amiga, me valoriza. Mas esse vídeo não é para falar sobre o filme da Barbie, que esse é um sucesso, todo mundo já sabe. O que eu quero falar nesse vídeo é sobre a história da Barbie, como ela surgiu, falar sobre a história da mulher que deu vida a essa boneca, que até hoje é o brinquedo mais vendido do mundo. E a visionária por trás da boneca Barbie é a Ruth Mosco Handler. A Ruth, ela é a penúltima de 10 irmãos e ela é filha de pais poloneses e ela nasceu em Denver, no Colorado, em 1916. Quando a Ruth tinha só 6 meses de idade, ela foi morar com a irmã dela mais velha, a Sarah. A Sarah já era adulta e já era casada. A Ruth foi morar com ela com 6 meses de idade porque a mãe dela tinha tido um bebezinho mais novo e esse bebezinho estava muito doente. Então a mãe dela gastava muito tempo cuidando do bebê e não tinha condições de cuidar de um bebezinho recém-nascido doente e uma bebê de 6 meses, né? Então ela foi morar com a irmã dela. Só que o que era para ser por um pequeno período de tempo acabou sendo por um longo período de tempo, porque a Ruth ficou morando com a Sarah até a adolescência. E na adolescência, a Ruth começou a trabalhar na quitanda da irmã dela. A Sarah tinha uma quitanda, que é essas lojinhas que vendem tudo quanto é tipo de coisa, frutas, verduras, coisas de mercado, essas coisas. E na época, a Sarah ela enfrentou muitos preconceitos por trabalhar como uma vendedora, uma atendente, que não era comum na época para uma mulher. Porque assim, na família da Sarah, né, que era uma família de poloneses, para eles era assim comum as mulheres trabalharem, porque a Polônia ela enfrentou uma fase de muita pobreza, então era comum que todos os membros da família trabalhassem para garantir a renda da família. Então, para a família da Ruth era comum as mulheres trabalharem. Só que na sociedade, na época nos Estados Unidos, não era comum. O mais comum para mulheres era assim, ter pouquíssimas profissões, que era enfermeira, professora, funcionária doméstica, esposa e mãe, né? Mulher naquela época era só isso. E foi nessa época, trabalhando na quitanda da irmã dela, que ela começou a sentir essa veia que ela tinha para o empreendedorismo, essa vontade que ela tinha de fazer acontecer, de empreender. Inclusive, em uma entrevista, ela disse assim: eu não sei o que estava me impulsionando, mas eu precisava provar para mim mesma desde o dia em que nasci. Porque assim, por ter acabado indo morar com a irmã, né, bebezinha, a Ruth, ela sentia essa, como eu posso dizer, tipo um trauma do abandono, né, por não ter sido criada pela mãe. Então ela disse, né, porque ela já fez uma autobiografia e ela disse que ela se sentia assim, que ela só poderia ser amada se ela fosse útil de alguma forma. Bom, e quando a Ruth tinha 16 anos, em 1932, ela se apaixonou por um garoto chamado Easy Elliott Handler.
6 anos depois, eles se casaram, em 1938, e eles se mudaram para Denver, em Los Angeles, na Califórnia. Elliot, ele tinha dons artísticos, porém ele era bem introvertido. Já a Ruth, ela era uma mulher perspicaz e tinha dom para os negócios. O marido dela, ele tinha um hobby, que era a fabricação de utensílios e de móveis com um novo tipo de plástico que tinha surgido na época. E a Ruth, né, muito esperta que era, ela viu nessa fabricação desses utensílios e desses móveis uma oportunidade de trabalho. Então, assim, Elliot fazia, né, os utensílios e a Ruth vendia, e vendia muito bem. Só que com a chegada da Segunda Guerra Mundial, houve uma restrição no uso dessa matéria-prima, do plástico. O governo, ele restringiu apenas para uso militar. E aí que deu o BO, né? Porque eles estavam com uma encomenda gigantesca, estavam no meio da produção de uma encomenda de porta-retratos de plástico para uma empresa e o material foi cortado. E aí lascou. Como é que eles iam continuar fazendo essa produção? Então a Ruth, né, gênia que ela era, gente, assim, dá pra ver que eu admirei demais essa mulher, tô admirando demais essa mulher, ela era uma gênia. Aí ela falou pro marido dela, por que eles não substituíam o plástico por uma madeira de qualidade inferior? Tipo assim, a madeira do meu guarda-roupa, entendeu? Aí ele pensou, poxa, a gente já tá lascado mesmo, não tem mais o plástico, não tem como terminar a encomenda, vamos tentar. Se der ruim, ruim já tá, né? Eles fizeram esses porta-retratos de madeira e o sucesso foi tão grande que a empresa acabou encomendando o dobro do que ela tinha pedido anteriormente. E aí, gente, foi só sucesso, tá? Eles foram crescendo. E aí, ó, em janeiro de 1945, a Ruth e o marido convidaram o Harold Matson, que ele era o especialista de produção dele, para formar uma sociedade. E aí nasceu quem? Nasceu a Mattel. Ó, Mattel, ela é a fusão dos nomes dos sócios, né? O especialista que é o Harold Matson, então Matt, né? M-A-T, e o Elliot, que é o marido da Ruth, então o E e o L, então ficou Mattel, Mattel, Mattel. Wow. Então assim, a Mattel, a fábrica deles já era um sucesso, com a fabricação desses utensílios domésticos e de móveis. Mas a Ruth, ela tinha uma inquietação, porque ela sempre ficava pensando em novos produtos, o que eles poderiam fabricar, e ela sabia, ela fala que ela tinha uma intuição de que eles poderiam ir muito além do que eles já tinham ido. Bom, então assim, eles iniciaram, né, a Mattel em 1945. Aí, já na década de 50, tá? Isso foi o primeiro insight da Ruth relacionado à boneca. Foi na década de 50. A Ruth estava lá vendo a filha dela brincar um dia, e a filha dela pegava, assim, uns recortes de revista, que era tipo uns moldes de um formato de um corpo de uma mulher. Ela recortava esses moldes, né, nesse formatinho de mulher, e ela recortava as roupinhas, vários assim modelos de roupinhas, e ela ficava trocando roupinhas assim da boneca, que era uma boneca de recorte. Ela ficava trocando as roupinhas e ficava ali criando uma historinha e tal, e trocando as roupinhas e colocando o personagem ali e aqui. E nisso a Ruth teve assim uma ideia, assim, porque na época, gente, as bonecas das meninas eram só essas bonecas assim, bebê, aquela bonequinha criança, que ela limitava a imaginação da criança, da menina, a ser mãe e a ser esposa, né? E as crianças, elas têm uma imaginação infinita, elas queriam muito mais, e ela sempre observava que a filha dela gostava de brincar criando personagens que tinham profissões, que tinham, né, outros estilos de vida que não fosse apenas mãe e esposa. Então ela viu naquilo uma oportunidade de criar uma boneca
que tivesse, né, profissões, que pudesse projetar aí nas meninas futuros diferentes. Só que assim, ela ficou com essa ideia na cabeça, só que ela não colocou assim imediatamente em prática nem nada, porque ela não tinha ideia de como que ela poderia colocar isso, né, em prática, como que ela poderia fazer isso. Então ela ficou com essa ideia na cabeça e ok. Aí em 1956, a Ruth e a família, né, o marido, os filhos que já estavam adolescentes, que ela tinha um casal de filhos, né, que era a Bárbara, presta atenção no nome, a Bárbara e o Kenneth, tá? Se ligou no nome dos filhos dela, né? Então, eles foram pra Europa, de férias lá. Foram dar um rolê na Europa, né, de boas. Aí, a Ruth e a filha dela ficaram, assim, impressionadas quando elas viram na vitrine de uma loja uma boneca que tinha, assim, né, corpo de mulher, aparência de uma mulher jovem, que vestia roupinhas de esqui. E era uma boneca voltada para o público adulto. E elas ficaram, assim, chocadas, porque elas nunca tinham visto uma boneca assim. E se tratava da boneca alemã Hilde Lily. Aí a Ruth voltou toda a Europa com a ideia fixa na cabeça. Não, eu vou fazer essa boneca. Aí ela contratou um cara que era um designer assim muito famoso na época, que chamava Jack Ryan. Aí o Jack, né, bolou lá como que eles iam fazer a boneca e tal, e aí nasceu o protótipo da boneca Barbie, o primeiro protótipo. Ah, gente, e Barbie é apenas um apelido, né, da boneca, porque o nome completo da boneca, vou ler aqui pra vocês, é Barbara Millicent Roberts, que é o nome da filha da Ruth. Ah, inclusive, gente, assim, não quero dar spoiler do filme pra quem não assistiu, mas já dando. Tem uma cena em que a Barbie, ela tá na cidade e aí ela senta num ponto de ônibus do lado de uma senhorinha muito simpática. E a senhorinha no filme é a Bárbara, é a filha da Ruth. É a mulher na qual a mãe se inspirou pra fazer a boneca Barbie. Ai, até me arrepio. Ai, meu Deus. Que tudo. Só que assim, né, como nem tudo na vida da Ruth era flores, né, a bichinha tinha que dar uma ralada para dar certas coisas na vida. Ela foi lá apresentar a boneca para os executivos da Mattel e os caras não curtiram, não. Homem, né, gente? Falaram, gostar assim, não gostaram. Falaram que assim, que era uma, como é que é a palavra aqui? Eles não gostaram, falaram que era um capricho da Ruth, que não ia ser viável, que a venda dessas bonecas provavelmente não ia pagar nem o custo de produção. Então eles não gostaram da ideia. Aí, né, a Ruth conseguiu convencer o Elliot, que era o marido dela, a investir na produção da boneca. Mulher, né, gente? A gente sempre consegue. A gente sempre consegue. E aí, 3 anos depois, em 1959, o ano que minha mãe nasceu, em 1959 foi lançada a boneca Barbie em uma feira de brinquedos em Nova York. Só que assim, a boneca não fez sucesso não, gente. Essa Ruth pelejava. A boneca não fez sucesso não, porque assim, os lojistas ficavam pensando, será que os pais vão querer comprar para essas crianças uma boneca sexualizada? Né? Eles achavam que as mães e os pais americanos não iriam querer comprar a boneca Barbie para os filhinhos deles. Mas, como essa mulher ela era muito inteligente. Essa mulher, tem gente que nasce com a coisa mesmo, né? Que nasce com a coisa. A mulher nasceu com a coisa mesmo, gente, com a coisa. Ela teve uma ideia, ela bolou um plano. Ela falou, não vai vender, então peraí. Na época, estava lançando um programa na televisão chamado The Mickey Mouse Club, que era um programa infantil. E estava começando e estava fazendo muito sucesso. Na época, a Ruth investiu $500 mil em propaganda, comprando um espaço de propaganda no intervalo do programa. Na época, gente, ninguém fazia isso. A Ruth, ela foi a primeira pessoa a ter essa ideia de
investir em propaganda, de investir em publicidade na televisão. E esse valor que ela investiu na época era, tipo assim, quase a metade do valor do patrimônio da empresa deles. Então, tipo assim, a mulher era arrojada, velho. Era tudo ou nada, vamos pro fight. E o que deu? Foi sucesso, gente. Ela colocou o clipe no ar, lá de como das crianças brincando com a boneca, de como que era trocar a roupinha da boneca e tal. E pronto, a Barbie começou finalmente a fazer sucesso. Só que assim, com sucesso vem as polêmicas, né, gente? Porque, né, a gente sabe como é. Começaram a falar que a Barbie, ela forçava um padrão de beleza, que as meninas iam começar a querer se comparar com o corpo da Barbie, com a questão da magreza, né? E até eles tiveram que se ajustar, eles fizeram um projeto que acabaram, assim, aumentando um pouco a largura da cintura da Barbie. E começaram a lançar Barbies também diferentes, né? Para poder ter essa questão da representatividade, que também era uma coisa que eles começaram a questionar na época. E aí, em 1961, foi lançada a primeira Barbie negra. E em 1961 também foi lançado o boneco Ken. Aí lembra que eu falei? O filho dela, Kenneth Ken, que foi uma homenagem ao filho dela. E assim, gente, ela era tão visionária, assim, a Ruth era tão visionária, que em 1965 ela lançou a Barbie astronauta. E isso foi antes de existir a primeira viagem para a Lua. Então, tipo, nem tinha tido a viagem para a Lua ainda, e ela já tinha lançado a Barbie astronauta. E até hoje, a Barbie é o brinquedo de mais sucesso da história, que continua fazendo fortuna para a Mattel até hoje. Então, assim, gente, quero fazer uma reflexão rápida aqui com vocês. Imagina se essa mulher, ela é paralisada pelos traumas dela, né? O que ela fez com os traumas dela? Ela refletiu isso tudo na boneca. Tipo assim, ela sofreu preconceitos de profissão, ela sofreu preconceitos por ser mulher. Então ela colocou tudo isso na boneca, né? Porque a boneca era uma mulher livre, a boneca era uma mulher que podia ser quem ela quisesse. Então ela fez dos traumas que ela sofreu, ela fez das dificuldades financeiras que ela sofreu, ela fez tudo, ela fez disso um sonho, um projeto. E imagina se ela, na primeira dificuldade, né, ela desistisse. Tinha dificuldade, enfrentava. Tinha problema, resolvia. Mas tá aí, né? Tá aí o resultado da persistência, da visão de uma mulher que nasceu, gente, antes da década de 20. Porque assim, é fácil hoje pra gente aqui, né, chegar e falar que a mulher pode ser o que ela quiser, que a mulher pode fazer o que ela quiser. Pra gente hoje é fácil, porque a gente já, né, conquistou um monte de coisa. Mas imagina pra uma mulher que nasceu antes da década de 20 já ter essa visão, ter essa mente, né, e conseguir ter sucesso. É impressionante. Ah, e alguns números para vocês ficarem admirados como eu fiquei. Atualmente, mais de 1 bilhão de bonecas Barbies já foram vendidas em mais de 150 países. E a cada 3 segundos, uma boneca Barbie é vendida em todo o mundo. Como eu já falei aqui para vocês, a Ruth escreveu uma autobiografia nos anos 90. E nessa autobiografia ela fala assim: toda a minha filosofia da Barbie era que, por meio da boneca, a garotinha poderia ser o que ela quisesse. A Barbie sempre representou o fato de que uma mulher tem escolhas. Tá vendo, gente? Eu falo. A mulher era demais. Ruth morreu em Los Angeles em 27 de abril de 2002, aos 85 anos. E embora ela tenha partido, o seu legado permanece e a sua visão revolucionária abriu caminho para gerações de crianças sonharem e acreditarem nos seus sonhos. Ai, gente, que lindo! Ai, Barbie, que lindo! Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa história incrível da Barbie, dessa história incrível da Ruth, dessa mulher maravilhosa. Me conte aqui nos comentários, quero muito saber. Já curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e
Até o próximo vídeo!